Olá pessoal, então muito bom dia. Vamos dar continuidade hoje, nesse dia 18 de junho de 2009, a gravação aliás, 2010, né, a gravação das videoaulas. Então eu vou fazer o seguinte, eu até estava olhando aqui a última aula que eu mostrei para vocês, eu vou dar uma melhorada, porque se tu for analisar bem, pessoal, veja que o que a gente fez aqui já já melhorou bastante, vejo que ficou bem mais prático o nosso código do que quando a gente fez no modo manual, certo? Porém, mesmo assim, veja só que nós estamos misturando, ou seja, eu tenho aqui uma classe em que eu vou gravar as informações e eu estou misturando, né, as regras aqui, ó, insert, intus, eu estou executando, eu estou misturando então o código SQL puro com a minha aplicação final, por exemplo, né? Então isso aqui não é uma prática muito boa, tá? Então vamos fazer o seguinte, para a gente finalizar essa parte de Spring, aqui, nessa parte básica de Spring, eu vou criar um novo projeto. Eu vou criar um novo projeto e a gente vai usar DAO aqui, tá ok? Então vocês vão ver que vai ser bem interessante o que nós vamos trabalhar a partir de agora, que vai dar uma melhorada aqui significativa no processo aqui da implementação com o Spring. Então eu vou dar o nome de banco de dados, usando então o JDBC DAO suporte. Vocês vão ver, pessoal, que vai dar a gente vai trabalhar da forma mais correta, digamos assim, tá ok? Então, eu vou adicionar as bibliotecas então aqui do Spring. Daí que tem aqui. Adicionei as bibliotecas do Spring. Também eu vou adicionar as bibliotecas do PostgreSQL. Vou criar também rapidamente aqui dentro de fonte um pacote br.com.informaticon.beans. Então, a gente vai ter os nossos beans. Vou criar um outro aqui, pacote, onde a gente vai ter então o DAO, nossos DAOs. E vou criar também um outro aqui, onde nós vamos ter o nosso JDBC suporte. E para finalizar, então, a camada de uso, tá? Vou dar o nome aqui de camada de uso. Pronto. Beleza, então eu tenho aqui meus 4 pacotes, só para deixar um pouquinho mais organizados. Então, primeira coisa, vamos criar o nosso bin aqui, que vai ser o nosso pessoa. E aqui vamos fazer que nem a gente fez lá no nosso primeiro exemplo. Onde a gente fez o nosso primeiro exemplo aqui, ó. Bins pessoa, né? Ou seja, nós tinha esse cara aqui com esse aqui tinha somente código e nome. Então, vamos acrescentar mais itens aqui. Então vamos botar aqui o seguinte, nós vamos fazer um inteiro para código da pessoa, certo? A gente vai fazer então aqui também um string nome. Vamos fazer também um string cidade e um string CPF. Ok, vamos criar então aqui, vamos mandar encapsular os campos aqui. Todos gets, todos setters. Mandei ele fatorar. Beleza, então aqui está pronto. Ele está fazendo aqui ainda. Mas já criei aqui o meu bin com o get e o setter, certo? Então é o seguinte, a gente vai trabalhar com o JDBC suporte. Ou seja, nós vamos trabalhar, pessoal, a gente vai estender, na verdade, uma classe JDBC DAO suporte, que tem suporte a DAO. Isso aqui facilita muito a vida do programador e ainda dá mais consistência à programação, ou seja, ele consegue trabalhar de forma bem mais
mais aprimorada, usando a parte de orientação a objetos, usando várias camadas para criar então nossa persistência na base de dados, ok? Beleza. Então, agora que eu criei ela, eu vou criar o meu DAO aqui. Então, aqui, pessoal, eu vou criar, na verdade, uma interface Java, certo? Vou botar aqui pessoa DAO. Uma interface Java, em que aqui, então, a gente vai definir o que eu quero estar trabalhando, certo? Ou seja, aqui a gente vai obrigar, então, que o meu usuário, ou seja, o meu programador lá, trabalhe dentro das regras da minha empresa, certo? Então, ele não vai fazer o que ele quiser, ele vai fazer conforme eu tiver colocado aqui dentro. Então, isso aqui a gente vai criar uma interface, né? Quem já assistiu no início de aulas de orientação a objetos sabem o que é uma interface. Então, vamos criar aqui uma interface. Então, quais são as operações que nós vamos fazer lá no banco de dados? Bom, uma operação que a gente vai fazer vai ser a de gravar os dados da pessoa. Concorda comigo? Então, o que nós vamos criar? Vamos fazer com que ele seja obrigado a implementar um método gravar pessoa. Tá? Quais são então aqui os comandos que eu tenho aqui? Deixa eu ver aqui, eu tenho aqui inteiro, no caso inteiro, isso aqui vai ser automático, certo? Então, a gente vai criar lá um serial lá, vamos deixar o código de forma, vamos fazer com que ele grave somente o nome, a cidade e o CPF. Então aqui a gente vai botar isso aqui dentro. Então, string nome, string cidade e string CPF. Perfeito? Beleza. Qual é a outra operação que eu também vou fazer? A outra operação que eu vou ter vai ser a de atualizar os dados. Ou seja, eu gravo, eu atualizo. Atualizar pessoa. Certo? E aqui no atualizar pessoa eu vou ter que passar o código, porque aí vocês sabem então que quando eu preciso atualizar no banco de dados eu preciso, senão ele vai atualizar de todos, né? Então estou criando aqui um método abstrato aqui para dizer então que ele vai passar também o código. Bom, além disso eu preciso deletar, então void excluir pessoa. Nesse excluir pessoa, eu passo só o código daquele que eu quero estar excluindo. Certo? Aqui, beleza. Já tenho esse. Agora, eu poderia utilizar aqui um void lista pessoa, né? Ou seja, passar uma lista e importar lá a minha biblioteca pessoa, certo? E aqui, então, já vamos finalizar aqui. E aqui vamos dar um nome aqui. Opa, desculpa, aqui não vai void, né? Então ele vai retornar uma lista de pessoas em que eu vou pesquisar por nome. Então localizar ou pesquisar a pessoa pelo nome, né? Pessoa pelo nome. Certo? Daí aqui tu ia passar, por exemplo, o nome da pessoa. Tá? E aí deixa eu só mandar adicionar aqui o list, certo? E também importar aqui a minha biblioteca bins pessoa, certo? Para que ele possa estar trabalhando aqui sem problema nenhum, certo? Só tenho ainda aqui o erro do identificador, que tem que ser desta forma, que nem eu já mostrei em outras videoaulas. Beleza, então aqui, pessoal, o que eu fiz? Eu criei então aqui uma interface, que vai ser o meu contrato entre as minhas classes, ou seja, toda classe que for usar a interface pessoal vai ter que implementar isso daqui. Então isso aqui fica muito mais fácil para o administrador do sistema organizar e não perder o controle da aplicação, certo? Perfeito. Então na nossa próxima videoaula a gente vai criar então a nossa classe pessoa JDBC suporte para que a gente possa estar implementando então, ou melhor, estendendo, trabalhando com herança para as classes JDBC DAO suporte e simple JDBC DAO suporte, que vocês vão ver que como vai ficar muito mais fácil a programação. Valeu, até a próxima aula, tchau!